Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Amém? Deixa eu só arrumar aqui, porque tem que ficar certinho, né? Aí. Agora foi, né? Tá bom? Amém? Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 14. Amém, irmãos? Quantos irmãos abrem ali? Deixa eu... Gênesis, capítulo 14. A partir do versículo 1. Amém? E aconteceu que nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra em Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admar, e Simebé, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Todos esses foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal, e eles serviram 12 anos a Quedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram, e no 14º ano veio a Quedorlaomer os reis, e os reis estavam com ele, e feriram Refaíns, e Asterotes, Carnaim, e os Zuzins em Ram, e Emins em Savé, Quiritaim, e os Oreus, e os montes de Seir, até El-Parã, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram em Mispete, e que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus, e os habitavam em Hazazon Tamar. E saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Admar, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, este é Zoar, e se ajuntaram à batalha entre eles no vale de Sidim. E contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações de Anrafael, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5, e no vale de Sidim estava cheio de poços de lodo, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte, e eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado e contou a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. E estes eram confederados de Abraão. E quando Abraão ouviu que seu sobrinho foi levado cativo, ele alarmou seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles. E ele e seus servos à noite os feriu e os perseguiu até Robá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens. E também trouxe novamente o seu irmão Ló, seu sobrinho Ló, e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu a encontrá-lo depois do seu retorno do massacre. E estavam com ele no vale de Savé os outros reis, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E bendita seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E lhe deu dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me as pessoas e toma bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma:
eu levanto a minha mão ao Senhor do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, salvo somente o que os jovens comeram e a parte dos homens que foram comigo. Amém, irmãos? Podemos assentar? Essa palavra, esse texto, ele trata da vida de Abraão. No último mês nós fizemos uma série de pregação sobre uma vida inabalável. E nós trabalhamos lá na congregação a vida de Abraão. Pegamos do capítulo 12, quando Deus começa a falar com Abraão, e fomos até um certo ponto, né? E fechamos com praticamente essa palavra. O que é inabalável? Inabalável é aquele que permanece fixo. Segundo o dicionário Aurélio, é o que não consegue se abalar. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, fala: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Deus convida Abraão a sair da terra. Deus convida Abraão a partir para um novo tempo, uma nova etapa na vida dele. E ele manda ele sair do meio da parentela. Abraão, ele sai, ele ouve a voz de Deus e ele sai, mas ele leva o seu sobrinho, filho do seu irmão Ló. E no capítulo 13 nós vamos encontrar um momento em que Deus, ele começa a cumprir a promessa na vida de Abraão. Abraão começa a se multiplicar, ele começa a se enriquecer, ele começa a possuir bens, começa a possuir gados, começa a enriquecer. E a consequência disso, que Ló, que o acompanha, também começa a enriquecer. Até que chega um ponto em que eles começam a brigar, a briga começa entre os pastores dos rebanhos deles. E no capítulo 13, a gente vai encontrar, Abraão chama Ló e fala assim: Ló, escolhe. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quer ir para frente, eu volto. Escolhe aonde a direção que você for, eu vou para o lado contrário. E a palavra do Senhor diz que Ló, ele olha para as campinas verdejantes. E ele fala: eu vou para lá. E Abraão, amém. E Abraão vai para cá. Ló, ele corre, ele olha para o lado que vai favorecer mais a ele. Ele olha e ele pega e vai às campinas. E Abraão vai para o outro lado. E aí a gente chega nesse capítulo, no capítulo 14, onde nós encontramos que levanta-se uma guerra. E justamente na direção da onde Ló havia escolhido. Mais à frente a gente vai descobrir o que vira Sodoma e Gomorra. A cidade é destruída. E aí a gente começa a entender quando nós temos uma vida inabalável. Como Abraão tinha uma vida inabalável. Como Abraão tinha uma vida firmada no Senhor, firmada na palavra de Deus. Porque a promessa, como eu comecei a dizer no capítulo 12, era sobre a vida de Abraão. Ló, ele pega uma carona e aí chega um momento que precisa dividir. Irmãos, olhando na ótica humana, na nossa ótica, olhando pelo lado humano, quando chega na hora de repartir, quem que tinha que escolher? Ló ou Abraão? Quem, irmãos? Abraão era de direito dele. Vamos começar a pegar pela lei. Se fosse seguir a lei daquele tempo, Abraão, ele era o patriarca daquela família. Amém, irmãos? Ele tinha o direito de escolher, mas Abraão fala: Ló, escolhe você. Mas Ló não conseguiu reconhecer naquele momento quem era Abraão. Mas a promessa, irmãos, não está na vida do mais esperto, não está na vida daquele que quer sempre se dar melhor. A promessa está na vida daquele que é servo e daquele que é inabalável. E Abraão, ele começa a entender. E aí ele cede, Ló vai.
Irmãos, nós somos humanos e Abraão era humano. Abraão não era anjo. Abraão não era Deus, ele tinha sentimentos. Corria sangue na veia de Abraão. A Bíblia não relata, mas provavelmente numa situação dessa não foi uma divisão assim, muito das tranquilas. E aí chega um certo ponto em que chega a notícia para Abraão. Abraão, Ló foi preso. Abraão, Ló agora é cativo. Uma boa oportunidade para Abraão falar, não, deixa ele aprender com os erros dele, não era, irmão? Olhando na ótica humana, era uma boa oportunidade para Abraão falar, não, ele escolheu o lado dele. Ele escolheu as campinas verdejantes. Ele escolheu, ele teve a opção. Então, a escolha dele é tempo dele aprender com os erros dele. Abraão teve essa oportunidade, mas sabe, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo olhando para a vida de Abraão, um homem que marcou a geração, um homem pai da fé. Ele é citado em vários e vários textos da Bíblia. Eu aprendo que não devemos deixar as nossas emoções, os nossos sentimentos, ser maior do que Deus na nossa vida. E o que é que Deus fala sobre o amor ao próximo? O amor ao próximo como? Abraão, ele começa a nos ensinar, a me ensinar e a ensinar a você. Que quando ele ouve isso, ele diz assim o texto no Gênesis 14:14. Quando Abraão ouviu que seu sobrinho havia sido levado cativo, ele armou seus servos treinados, nascidos na sua própria terra, na sua própria casa, 318, e os perseguiu. Abraão, ele não deixou os ressentimentos, circunstâncias e situações ser maior do que o amor que ele tinha por Ló. Irmãos, eu preciso aprender isso. Nós precisamos aprender a aceitar que precisamos amar o próximo como a nós mesmos. A aceitar que o nosso próximo não é perfeito. É difícil, pastor, o senhor consegue? Às vezes não, mas eu preciso aprender. É fácil? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Sabe, Abraão tinha ciência que as promessas estavam sobre a vida dele. Abraão, ele tinha ciência de tudo o que havia acontecido. Ele tinha ciência que o direito de escolha era dele. Mas mesmo assim, ele sendo teoricamente passado para trás, ele amou Ló, de tal maneira que ele vai para uma guerra. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Existe alguém na sua vida que você se encontra chateado com ela? Alguma pessoa que você fala assim, cara, eu não suporto ela. Sabe, ele me passou para trás. Sabe, ele me roubou. Existe alguém na sua vida, alguém que te fez algo que te magoou, que te feriu? Abraão, ele nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se nós nos amamos com todos os nossos defeitos, nós temos que aprender a amar. Não amar os defeitos dos próximos, mas amar a ele, a pessoa dele. Sabe, você está disposto a ir para uma guerra por causa dessa pessoa? Você está disposto a colocar sua vida em risco por causa dessa pessoa? Eu quero fazer uma pergunta. Você quer receber todas as promessas de Deus na sua vida? Você quer receber o que Deus tem para você nesse tempo? Para nós recebermos, nós precisamos, irmãos, ser como Abraão. Olhar para o nosso próximo como se estivéssemos olhando para nós mesmos. Eu preciso aprender disso. Deus, fala comigo nesses dias. Molda-me, Senhor. Nós precisamos, irmãos, aprender a não deixar que as emoções, que os sentimentos seja maior do que Deus na nossa vida.
Porque quando nós temos Deus na nossa vida, os sentimentos vêm, mas nós olhamos e colocamos frente a frente e o nosso Deus sobressai. E quando nós olhamos para frente, nós não vemos os problemas, mas vemos Deus. E Deus, Ele é o amor. E aí a gente começa a ter como a visão de Abraão. Quando Abraão ouve a situação, ele olha para frente, ele não vê Ló o desleal, mas ele vê Ló, aquele a qual ele ama, aquele a qual Deus ama. Ele olha, ele não vê apenas o seu sobrinho, mas vê um filho de Deus ali na frente, e ele se arma e ele vai guerrear, porque ali é um príncipe, ali é o filho do rei. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender isso. Eu preciso. Sabe, eu preciso. Precisamos aprender a condenar menos e a guerrear mais pelas pessoas. Às vezes nós desistimos muito rápido de uma pessoa e queremos que Deus insista conosco. É muito fácil, irmãos, apontar o erro dos outros. Mas esquecemos que somos cheios de erros. Sabe, esquecemos que não somos perfeitos, que estamos em tratamento. Se eu estou em tratamento, o meu próximo também está, irmãos. Sabe, nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos não nos deixar ser corrompido por situações, por circunstâncias. Deixar que situações criadas às vezes por um pensamento divergente, por algo, por uma palavra ou outra, mova a nossa fé, mova a nossa vida, sabe? Existem pessoas, irmãos, que estão saindo de dentro das igrejas, simplesmente por uma palavra ou outra que é dita, às vezes até sem pensar, irmãos. Existem pessoas que estão se chateando dentro da igreja, irmãos, por um ato. Às vezes passa um irmão ou outro, e ali na correria, não pensa, ai, você não me cumprimentou hoje, ai, o fulano não quis me cumprimentar. Às vezes a pessoa está cheia de problemas na cabeça, a vida está ali, e tudo que ela precisava era ouvir um boa noite, e Deus te colocou ali para você dar o boa noite, e você está esperando que ela te dê o boa noite. E aí você ainda se chateia com isso. Sabe, irmãos, precisamos aprender a pegar as oportunidades que Deus tem colocado para nós ser bênçãos. Precisamos aprender as oportunidades, aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando e usá-la de forma correta. Usá-la conforme a vontade de Deus. Abraão podia dar uma lição em Ló, mas não, Abraão aproveitou. E naquele dia eu tenho a certeza que Abraão, ele mostrou para Ló o que é ter uma vida inabalável. Sabe, irmãos, às vezes as situações vão vir e vão balançar a nossa vida mesmo. Os ventos vêm e balançam uma árvore. Mas sabe por que ela não cai? Porque ela tem raiz, irmãos. A raiz está firme. A raiz está no solo firme. Deixa eu te perguntar, você tem raiz? Aonde você está firmado? Em qual solo você está firmado? Você está firmado naquele solo do famoso eu acho, eu sei? Ou você está firmado no solo que é Jesus, na rocha? Aonde você está firmado? Porque aqueles que estão firmados naquilo que pensam, naquilo que acham, que julgam ser o certo, irmãos, esses se abalam, mas aqueles que estão na rocha não se abalam. Pode vir o vento, pode passar tudo, as folhas vão cair, às vezes os frutos vão cair, mas a árvore na próxima estação, ela vai frutificar. Sabe, nós precisamos, irmãos, nos consolidar, nos firmar na rocha, ter raiz, irmãos. Uma árvore sem raiz, ela não produz fruto, ela não consegue se alimentar, ela não consegue se nutrir, ela não consegue frutificar, irmãos. Ela é morta. Abraão, ele gera frutos, porque ele tinha raiz, e a raiz dele era o próprio Deus. Sabe, outra coisa que eu aprendo com Abraão, seguindo mais à frente, Abraão, ele sai e vai guerrear uma guerra que não era dele, uma guerra que era do sobrinho. O sobrinho quis a guerra, o sobrinho decidiu ir para cima da guerra.
fez uma má escolha, mas Abraão vai lá guerrear. E outra coisa, Abraão, ele não se corrompeu, irmãos. Ele vai lá, ele luta e ele ganha, mas ele não se corrompeu. Olha o que diz o versículo 21 e 23 do versículo 14. Diz assim: e o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as pessoas e toma os bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: eu levanto a minha mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que não tomarei nenhum fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, pois não quero que digas: eu enriqueci Abraão. Irmão, Abraão não perdeu os seus princípios. Abraão não se deixou ser levado. Abraão não quis tomar a glória daquela vitória para ele. Abraão não quis tomar a ação dele e receber tapinhas nas costas e elogios. Sabe, existem muitas pessoas que estão fazendo muitas coisas nesse tempo, atrás, irmãos, apenas de elogios, apenas de tapinhas nas costas, atrás de aplausos, irmãos. Estão se corrompendo por coisas tão fúteis. Sabe, o rei chega diante dele e fala: sabe, Abraão, eu vou te dar. E Abraão, ele sabe que ele não fez nada. Nós precisamos, irmãos, parar de querer tomar a glória e dar a glória àquele a qual merece. Porque sem ele nós não fazemos nada. Sem ele nós não somos nada. Não sou eu que falo, mas é ele que me usa para falar, porque sem ele eu não saberia como fazer. Não é a Sônia que toca, não é as meninas que cantam, não, é Deus que usa ela através dele. É Deus que faz através das pessoas, não somos nós. Sabe, irmão, se tirar Deus da nossa vida, o que vai sobrar? Tira Deus da sua vida e vê o que vai somar, o que vai sobrar. Vê se essa equação você consegue fechar. Eu não lembro o nome do autor, mas eu li um livro certa vez. E eu concordo muitas coisas com aquele livro. E uma das coisas que o autor falou assim: se tirar o Espírito Santo no meio da igreja atual, 95% das coisas que acontecem na igreja continuam acontecendo. Vocês entenderam? Se tirar o Espírito Santo no meio da igreja, 95% das coisas que acontecem na igreja continuam acontecendo. Sabe, irmãos, nós precisamos parar de limitar o Espírito Santo, limitar Deus na nossa vida. Precisamos de parar de querer tomar o lugar deles. Precisamos de parar de achar a nossa autossuficiência está muito alta. É nós que fazemos, é nós que queremos ser. Não, meus irmãos, precisamos aprender a acreditar naquele que faz, aquele que é. Precisamos mudar esse número, essa estatística. Sabe, irmãos, o Espírito Santo precisa ter mais espaço no meio da igreja. O Espírito Santo precisa ter mais espaço no meio da minha vida. O Espírito Santo precisa ter mais espaço na minha casa, na minha família. Nós precisamos tirar o que nós pensamos, o que nós julgamos ser certo, e passar a viver o que Ele julga, o que Ele acha ser certo. Sabe, nós estamos perdendo a oportunidade, irmãos. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje e decidiram não vir, perder a oportunidade de estar cultuando ao Senhor, perder a oportunidade de ouvir a voz dEle, perder a oportunidade de prestar um culto a Ele, por simplesmente achar que está cansado, achar que é um fardo vir à igreja. Ó, que coisa! A igreja está aí, casa de paz. Irmãos, tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção na nossa congregação. Nós estamos com 3 casas de paz funcionando. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiz o 2º estudo hoje na parte da manhã com uma família. E um irmão manda um áudio para mim. Ele me ligou e falou: pastor, eu vou te mandar um áudio, ouve. E ele falou assim: sabe, pastor, o estudo de hoje foi uma bênção na minha vida. Deus falou tremendamente. Eu fiquei pensando e Deus fez na minha vida.
Sabe, eu não ouvi o áudio todo ainda, foi 4 minutos e pouco de áudio, eu estava aqui no culto, não deu para ouvir. Mas o pouco que eu ouvi, ele falou, o estudo foi uma bênção. Sabe, irmãos, o problema é que a igreja acostumou, a igreja quer crescer ficando aqui, ó. Vamos ficar parados e as pessoas vão vir. Irmãos, as pessoas não vão vir. A igreja tem que sair e ir lá. Se nós não tivermos essa consciência, a igreja daqui a uns anos vai fechar por falta de membro, irmãos. Se a igreja, e eu digo a igreja, não o prédio, eu digo a igreja. Porque quando o profeta Eli parou, ele ficou sedentário, irmãos. A igreja está parada, esperando que os novos vão vir. Não, nós temos que ir lá buscar, irmãos. Nós temos que ir lá pregar. Acabou esse negócio que já vai vir pronto. O peixe não vai vir frito, nós temos que ir lá pescar. Nós não vamos ganhar crédito porque que peixe gostoso. Não, nós vamos ganhar crédito porque fomos lá, trabalhamos, nos sujamos, irmãos. Pegamos ali, sofremos. A igreja parou de crescer porque a igreja perdeu a essência do ide de Jesus. É ide, irmãos, não é vinde. Nesse contexto desse texto, quando Jesus fala, ide a todo mundo, prega o evangelho, ele não está falando, vinde a todo mundo e prega o evangelho a quem vir. Não, ele está mandando você ir. Paulo vem para testificar essa palavra. Quando Paulo decide sair de Jerusalém, começar a viajar e começar a expandir o evangelho e começar a fazer prodígios, e começar a curar e começar a abrir igreja, implantando igreja e salvando vidas. Ele estava apenas, irmão, testificando aquilo que Jesus havia falado. Ele estava apenas imitando Jesus. E aí ele convida eu e você para sermos imitadores dele. Mas só consegue entender isso, irmãos, quem consegue entender o que é ter uma vida inabalável. Abraão, ele não se corrompeu. Paulo, ele não se corrompeu. Existem pessoas que estão negociando o tempo de Deus por futebol, tempo de Deus por trabalho, tempo de Deus por tempos de descanso, irmãos. Vir à igreja não é um peso. Deus não quer ser um peso, Ele quer tirar o peso de você. Deus, Ele quer tirar o fardo da sua vida, Ele não quer ser mais um fardo. Entenda uma coisa, se você está cansado, venha, porque aqui Ele vai te dar alívio. Não se corrompa pela sua vontade, pelo seu querer. Não se deixa corromper por aquilo que você acha e que você julga ser o certo. Sabe, irmãos, o rei de Sodoma, ele chega para Abraão achando que estava falando com qualquer um. Mas ele estava falando com um servo do Senhor. A terceira coisa, eu quero fechar com isso. Uma vida inabalável, você tem que reconhecer, colocar Deus acima de todos os sentimentos e situações. Você deve não se corromper. E você deve aprender a honrar o seu próximo, aquele que está lutando com você. Aquele que chora por você, aquele que batalha por você. Você deve aprender a honrar aqueles que estiveram ao seu lado. Abraão, ele não se corrompe, irmãos. Ele fala assim, eu não quero nem um fio da sua sandália. Para você não dizer que foi você que me enriqueceu, porque quem me deu foi Deus, a promessa é de Deus, não é do rei. Isso que Abraão estava falando. Deus me prometeu e Ele está cumprindo, então não quero nada seu. Mas ele fala assim, salvo tão somente o que os jovens comeram e parte dos homens que foram comigo. Ele estava falando, eu não quero, mas meus homens merecem honra, porque eles foram valentes. Sabe, irmãos, nós temos uma... Como é que eu posso... Eu perdi a palavra aqui.
a gente consegue tão somente querer as honras todas para nós. É tão difícil a gente falar, sabe? Muito obrigado. Hoje é difícil falar. Hoje é difícil você chegar para a pessoa e falar, cara, como você me ajudou. Sem você eu não conseguiria. Hoje é difícil para a pessoa chegar e falar assim, você pode me ajudar a fazer isso? Eu não sei fazer. É tão difícil a pessoa chegar e falar, parabéns, você conseguiu. É tão difícil hoje uma pessoa falar, eu não conseguiria chegar aqui se não fosse você. É tão difícil hoje nós conseguimos honrar o nosso irmão. Às vezes a pessoa está do nosso lado, batalhando, e nós não conseguimos dar uma palavra de elogio para a vida dele. Está correndo de um lado e para o outro e tal, e nós chega o aniversário daqueles que estão batalhando do nosso lado, nós não conseguimos, irmão. Nós não conseguimos dizer parabéns, sabe? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a honrar aqueles que estão lutando conosco. Precisamos aprender a honrar o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos. Não, eu consegui, não, sem ele, sem minha esposa eu não conseguiria nada. Se hoje eu estou aqui, irmãos, é porque eu tenho uma esposa que está comigo. Que quando eu estou mal, é ela que me chora, é ela que me ouve. É ela que chega e fala assim, você errou. Você tem que aprender isso. Sabe dizer, tudo que eu tenho hoje, meus irmãos, eu não consegui nada sozinho, primeiramente Deus, segundo a minha esposa. Sabe, nós precisamos aprender a honrar aqueles que batalham conosco. A nossa família, aqueles que estão do lado, aqueles que são base, irmãos. Eu preciso melhorar, eu preciso aprender a honrar aqueles que estão ali nos momentos difíceis. Precisamos honrar aqueles que estão em lutas. Às vezes nós honramos mais aqueles que correm das lutas. E nos momentos bons colam conosco e esquecemos de honrar aqueles que nos momentos difíceis estão ali, ó. Grudados junto, eu tô contigo, mano. Não abro mão. Abraão, ele poderia falar, não quero nada, e chegar para o povo e falar, gente, ó, muito obrigado, mas não. Abraão sabia do esforço, que aqueles homens também não tinham nada a ver com a batalha que havia sido travada. Aqueles homens não tinham responsabilidades, mas eles abriram mão da sua casa, abriram mão de estar com a sua família, e foram lá. Aqueles homens, irmãos, não foram lutar por Ló, foi lutar por Abraão. Abraão vai lutar por Ló, mas os homens vão por Abraão. Se Ló não sabia recompensar, não sabia honrar, Abraão pega e ensina, sabe, meu sobrinho, olha só. Em ação, não é em palavras, são ações, irmãos. Tem pessoas que não conseguem honrar em palavra e nem em ação. Sabe, precisamos aprender a honrar aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão orando conosco, aqueles que oram por nós, aqueles que em momento de luta, estou contigo, aqueles que chegam para você e falam, você está errado, mas não, você está errado. A maior dificuldade de um pastor é ser aceito quando ele vai partir para uma correção. E o pior é que o pastor, ele tenta de tudo quanto é forma. Ele vai, mas chega uma hora, irmãos, que ele tem que chegar e falar, não, você precisa melhorar. É um chamado, irmão, muito lindo, muito bom ser pastor. Mas tem hora que é meio ingrato, sabe? Tem hora que dói.
luta, não tem horário, não tem dia. Às vezes tem que largar a folga. E as pessoas ainda perguntam: o que o pastor faz? O que um pastor faz? E existem pessoas dentro da igreja que não conseguem entender o que o pastor faz. O pastor ele recebe à toa. Vem ser pastor. Estamos aceitando o currículo, pode vir. Está aberto. Seja pelo menos um mês, pastor. E no momento de cansado, quem que o pastor vai? O pastor ele atende todo mundo. Todo mundo está cansado, ele vem cá. E quando o pastor está cansado, aonde ele vai? Igreja, nós precisamos aprender a honrar nosso pastor. Agora eu vou falar por mim, como igreja também, eu preciso aprender a honrar. Gente, dia do pastor, a igreja não fez nada para o pastor. Nem uma fotinha, feliz dia do pastor. Quantos aqui um dia receberam um não do nosso pastor? Um exemplo de ministério, eu sou novo no ministério, eu olho ele, o empenho, o amor, como ele faz, eu falo, cara, um dia eu quero ser assim, ter essa... Difícil falar, não, vamos, pastor, vamos fazer isso para a igreja, vamos. Outro dia, 3 horas da manhã, eu recebi um telefonema, liguei para o Batista para chamar, o Batista não atendeu, liguei, pastor, vamos embora, estou me arrumando. 3 horas da manhã, irmãos. E nós, como igreja, não conseguimos honrar ele um dia. Ele não me pediu para pregar isso. Está na palavra, irmãos. Precisamos honrar. Honrar aqueles que batalham por nós. Ele batalha por você. Como aqueles homens saíram para batalhar por Abraão, Mauro batalha por essa igreja. E quando ele chama a igreja tem que estar do lado, irmãos. Quando ele chama a igreja, vamos orar. Igreja, precisamos vender feijão. Igreja é o casa de paz. Vamos estar junto. Pastor, irmãos, para com isso. Ele é o líder. Abraão chamou, veio 318 homens. Olha só, Abraão não chamou para vender feijão. Abraão não chamou, irmãos, para abrir um casa de paz na casa do próximo. Abraão chamou os caras para ir para a morte, para uma guerra contra 5 reis. E os caras foram, irmãos, porque eles sabiam quem ele era. Eles honraram a vida de Abraão. E Abraão mostra quem ele é quando ele começa a honrar a vida deles. Eu acho que é tempo, irmãos, da gente começar a valorizar aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão batalhando por nós, aqueles que são o nosso esteio. Porque se ainda estamos de pé, porque há pessoas que oram por nós. É tempo, irmãos, a gente quer viver uma vida inabalável, a gente olha para Abraão, a gente olha para Paulo, a gente olha para a galeria dos heróis da fé, e sabe, olhamos para aqueles homens e falamos, é impossível. Não, irmãos, eles eram homens como eu e você, mas homens que decidiram viver uma vida firmado na rocha. Homens que decidiram não se deixar abalar por outros homens, por palavras. Homens que decidiram, irmãos, ser fiel a Deus até o fim. O que vai ser? Qual vai ser a nossa posição? Como vamos querer viver? Todos nós queremos o céu, todos nós queremos ir, irmãos. Mas qualquer soprinho a gente está abalado. É tempo de revermos o nosso conceito de como ser igreja.
É tempo de rever o conceito: que cristão eu tenho sido? Eu quero orar por vocês. Eu entendo, se estamos aqui é porque ainda há tempo de nós melhorarmos. Eu quero convidar você que entende que em algum ponto desses, 3 pontos, irmãos, precisa melhorar, se colocar de pé. E a dizer ao Senhor, ser sincero a Ele, falar: Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu quero ser como Abraão. Senhor, eu quero ser como Paulo. Senhor, eu não tenho sido tão intenso, mas eu preciso de mais intensidade na minha vida. Senhor, eu preciso do Senhor. Sabe, deixa Deus te moldar. Abraão, do início até o fim, ele é moldado por Deus. Ele enfrenta tudo e em todo tempo ele é testado por Deus. Deixa Ele fazer com você a vontade dEle. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, ore comigo, irmãos. Faça a sua oração, chame a Deus. Pai, eu quero, a Deus, louvar ao Senhor. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Ó Pai, precisamos melhorar, eu preciso melhorar, ó Pai. Faça em nós, faça em mim, ó Deus, a boa obra. Cumpre em mim, ó Deus, os teus planos e os teus projetos. Chega, Deus, de alterar, chega, Deus, de mudar os planos, chega, Deus, de querer ser firme ou ser baseado naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, mas é tempo, ó Deus, de viver ao Senhor, ó Deus, como solo. Ter, ó Pai, estar a nossa vida firmada no Senhor, em você, Jesus, que é a rocha, ó Pai. Aprendermos, ó Deus, a colocar o Senhor acima de tudo na nossa vida. Amar ao Senhor, ó Deus, com mais intensidade. Aprendermos, ó Deus, a não nos corrompermos, mesmo que seja, ó Deus, com a nossa vontade, com o nosso querer, com aquilo que julgamos ser certo, ó Deus. E principalmente, ó Deus, aprendermos a honrar aqueles, ó Deus, que estão lutando, que têm orado, que têm pagado preço, ó Deus, por nós, ó Deus. Ó Deus, molda-nos, que possamos, ó Deus, pegar essa palavra e deixar que essa semente cresça em nós, a ponto de nos moldar, até que consigamos chegar, ó Deus, e melhorar nesses 3 pontos da nossa vida. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.